Um jornalista inteligente, arguto, combativo, crítico e brincalhão. Essas são algumas das características de Ricardo Eugênio Bochá, natural de Buenos Aires, Argentina. Bochá já esteve nos principais jornais do Brasil. Foi diretor de jornalismo na Band e âncora em diversos jornais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Atualmente apresentava o Jornal da Band, principal telejornal da casa, e um programa de rádio na Band News FM. Conceituado e respeitado pela isenção no jornalismo brasileiro, Ricardo Bochá, ao longo da carreira, ganhou vários prêmios importantes, entre eles o Prêmio ESSO, e foi recordista de vitórias no Prêmio Comunique-se, único a ganhar em 3 categorias diferentes. Ricardo Bochá foi casado 2 vezes e teve 6 filhos. Um jornalista sem meios termos, sem papas na língua, que sabia ver um país sem partidos, sem paixões. No ano passado, chegou a comentar, inclusive no programa de rádio, a ausência do governador eleito do Amazonas no debate do segundo turno das eleições na Band, aqui no estado. Olha, essa atitude do candidato aí, Fujão, em Manaus, é conversa fiada, dizer que as regras não estavam claras. Isso entendeu? Não, chega antes a assessoria, não é? Mentira. Não é assim que funciona. Bochá era assim, um jornalista ousado, cheio de vitórias, um mestre, colecionador de histórias, que teve a vida interrompida aos 66 anos, no início da tarde desta segunda-feira, após a queda do helicóptero na rodovia Anhanguera, em São Paulo. O piloto da aeronave também morreu. A notícia oficial da morte de Ricardo Bochá foi anunciada pelo colega de trabalho e amigo, o apresentador do Brasil Gente, José Luiz da Atena. Ele foi a Campinas fazer uma palestra. O helicóptero em que ele estava não chegou ao seu destino, que era o heliponto da Band. A notícia parou o Brasil. Nas redes sociais, colegas de trabalho e até de outras emissoras lamentaram a morte do jornalista. Ex-colega de bancada, a jornalista Paloma Tosse, publicou uma foto dos dois no dia do casamento dela e falou da dor. O presidente da República, mesmo internado no hospital, fez um pronunciamento sobre a morte de Bochá. Em Manaus, jornalistas da rádio Band News também lamentaram a perda. O Bochá era, acima de tudo, um apaixonado por jornalismo. Eu acho que a perda é grande. Ouvintes e a redação de Manaus se solidariza com o Grupo Bandeirantes nesse sentido dessa perda. O Bochá vai continuar sendo referência no jornalismo, primeiro porque ele era apaixonado pelo que ele fazia. E segundo, porque ele primava a qualidade, levar o melhor para o ouvinte, o melhor para o telespectador. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, emitiu uma nota de pesar lamentando a morte. O governador do Amazonas e também jornalista Wilson Lima falou hoje, durante a entrevista, o legado que Bochá deixa para o país e para o jornalismo brasileiro. Eu fui surpreendido com essa notícia, algo que me deixa muito triste. O Brasil começa com tantas tragédias, a situação que aconteceu em Brumadinho, a situação lá no CT do Flamengo, e agora a gente é surpreendido com a morte trágica desse grande jornalista que era um dos mais respeitados do Brasil e que vai ter e tem o seu nome na história. Aqui meus sentimentos à família e também à Rede Bandeirante e a todos os colegas jornalistas. Essas foram as últimas imagens do jornalista durante uma palestra hoje de manhã em Campinas, interior de São Paulo. Nas últimas palavras, o discurso foi sobre ética, marca conhecida do jornalista. A imagem que todos os brasileiros vão guardar na memória certamente vai ser de um homem destemido, de consciência lúcida, iluminado, alegre e de um combatente numa nação que se sentia representada pela voz e pela ética de um jornalista que jamais vai morrer. Uma referência para todos nós, hoje e para sempre.